Ei, gente, tô aqui no hospital e tudo deu certo, graças a Deus. Tá tudo bem foi tudo bem com a cirurgia e tô aqui com meu ouvido todo tampado, um pouco de dor, mas a cirurgia foi bem e a recuperação tá indo bem. E queria agradecer muito as orações e as mensagens que eu recebi. Muito obrigada mesmo. E aí eu tô aqui sozinha no hospital, tendo tempo de pensar em um monte de coisa que muitas vezes eu tenho que pensar assim no meio da confusão, né? De tudo, de dar banho, dar mamadeira, pôr pra dormir. E tendo tempo de fazer coisa que eu geralmente não tenho tempo de fazer, né? Então, pensei, bem, talvez eu possa fazer um vídeo agora. E eu pensei que eu podia contar para vocês uma história. Uma coisa que eu vi ontem no ônibus, eu pensei, vou começar com essa história. E é algo assim que eu tenho pensado há muito tempo. E fico pensando, às vezes eu posso fazer um vídeo ou compartilhar de alguma forma essas ideias, mas muitas vezes não dá tempo, né? Ou nunca dá tempo. Então, vamos ver se agora eu consigo. Tô tentando de novo fazer um vídeo assim, né? Sem editar, eu só vou tentar falar e postar. Mas então, eu tava no ônibus ontem, vindo pro hospital. E a gente achou que seria mais fácil eu pegar um ônibus do que o Ian Villam tentar me trazer aqui junto com as meninas no carro, né? Principalmente por causa das duas pequenas, porque o hospital é a uns 40 minutos da nossa casa. Então, ida e volta dá mais de 1h30. E era mais ou menos no horário da janta que a gente viria. A gente acabou saindo um pouquinho depois da janta, mas que já é o horário que elas estão ficando cansadas. A gente começa a preparar para o banho, né? E então a gente achou melhor eu pegar um ônibus. E aí, no ônibus, eu peguei um ônibus, era 5h40 e tava começando a escurecer e tava nevando. E aí, no meio da viagem, tinha uma pessoa que deu sinal para entrar no ônibus no meio do nada, assim, no meio de um. Era um ponto de ônibus num lugar, assim, que não tem nada, sabe? No meio da floresta, assim. E aí, acho que demorou um pouco pro motorista ver que essa pessoa estava lá. Então, ele foi tentando frear devagar, né? Por causa da neve também, estava escorregando um pouco. Então, ele foi tentando frear devagar e conseguiu parar um pouco depois do ponto de ônibus. E por causa disso, ele abriu a porta de trás para essa pessoa poder entrar, para ficar mais fácil para ela. E aí, geralmente o pessoal entra pela porta da frente, do lado do motorista, onde a pessoa pode pagar ou então dar um bip lá no cartão ou no celular, no ticket que tem no celular, alguma coisa assim. Mas aí ela entrou pela porta de trás e ela não veio na frente pagar. Eu estava sentada exatamente atrás do motorista e aí eu vi, assim, tem uma câmera que mostra a porta de trás, né? E eu vi que ela entrou, deu uma olhada assim e foi sentar. Aí eu pensei, falei, nossa, ela não pagou, né? Tá. Aí passou, a gente chegou numa cidadezinha e ela deu sinal para descer. E foi descer lá pela porta da frente, em vez de descer pela porta de trás. Ela foi descer pela porta da frente e pegou uma moeda e colocou na mesinha de moeda, assim, para poder pagar pela viagem. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, ela quis pagar, mesmo o motorista não tendo cobrado. Acabou que o motorista falou para ela, não, pode pegar sua moeda e ir embora. Ele não quis cobrar dela. E aí eu fiquei pensando assim,
como que se produz essa cultura de honestidade, né? Da pessoa querer pagar, não querer tirar vantagem do sistema, da oportunidade e tal. E isso é uma coisa que eu pensei muito, tenho pensado muito, e também durante esse processo de tirar minha carteira de motorista, aqui na Noruega, eu aprendi muito sobre a cultura e essa foi uma das coisas que eu conversei com meu professor um dia. Ele me contou uma história sobre como ele ia para tipo um chalé. Eles têm aqui uns chalezinhos assim na floresta, é muito comum. Muitas vezes assim a família tem e aí todo mundo divide, todo mundo daquela família usa. E a cultura é que assim as pessoas vão para um chalezinho desse e aí você conta assim quanto que você está usando de eletricidade, você olha lá no medidor e anota depois e para você poder pagar depois, né? Se for para, sei lá, alguém da sua família ou às vezes até um amigo, se você pegou emprestado o chalézinho do amigo. E aí essas pessoas geralmente anotam assim, usando tanto de eletricidade, ou sei lá, quebrou um copo, anotam todas essas coisas. É a cultura deles. E eles também limpam tudo antes de sair. Deixa tudo limpinho. E eu tinha já ouvido essa história. E a gente ficou num chalezinho assim, logo que eu vim pra cá e comecei a fazer a ETED. E geralmente na primeira semana eles fazem tipo uma viagenzinha curta, assim, de 2, 3 noites com a equipe, para as pessoas poderem passar um tempo juntos e se conhecerem melhor, né? Já que a gente vai ser uma equipe que vai ficar junta no meu caso foram 7 meses. Então a gente ficou num chalezinho assim que era da família, acho que era um dos pais do líder da nossa escola. E aí eu comentando isso, perguntando para o meu professor de direção, mas né, como que as pessoas são assim? E aí ele falou assim, é verdade, as pessoas são assim mesmo. E ele falou que na infância dele, ele ia geralmente para uns chalezinhos que na verdade são públicos do, sei lá, Ministério de Turismo, alguma coisa assim, que qualquer pessoa pode usar. E ele falou que ele ia com o tio dele e que aí ele falou que existem vários desses chalezinhos públicos e que alguns tem alguém que fica lá e entrega as chaves e toma conta, assim, meio que um albergue, uma coisa assim. Mas ele falou que alguns outros chalezinhos são assim, só um chalezinho no meio do nada, no meio de uma floresta, tá lá aberto, a chave tá lá e qualquer pessoa pode entrar e usar. E eu acho que tendo essa carteirinha não sei o que, de turismo, assim, de uma carteirinha que você pode fazer, parece. E aí, mas que fica aberto, assim. E que aí ele falou que tem estoques de, de lanche, assim, de coisas para lanche. Tem chocolate, refrigerante, que fica lá para as pessoas pegarem. E aí eles anotam num caderninho e falam, escrevem lá, né? Pegamos tantos chocolates. Ele falou que lembra do tio dele pegando assim chocolate, falando: ó, tô escrevendo, peguei um chocolate. E, e aí eu lembro que eu perguntei para ele, falei, mas como? Como que as pessoas aprendem isso? Como que é produzido esse tipo de ser humano, assim, né? Com essa honestidade. E
E, né, com essa vontade, assim, de não querer burlar o sistema, não tirar vantagem, da oportunidade de poder, né, pegar um pouquinho a mais. Como que as pessoas aprendem isso? E o meu professor falou um negócio que é tão óbvio, tão simples. Eu falei, é. Mas ele falou, eu acho que é com as famílias, né? Eu aprendi isso em casa, né? Dos seus pais. Aí eu fiquei pensando, falei, é verdade. E aí fiquei pensando assim, como é importante esse tempo dos pais poderem ficar com os filhos, estarem presentes, né? Eu fico pensando assim, que a cultura aqui é muito de que as famílias passam muito tempo juntas. E eu acho que a maioria das famílias, das casas, o pessoal consegue jantar, eles jantam super cedo, tipo 5 da tarde, um horário que se, né, que todo mundo come junto, até os bebês, né, todo mundo senta na mesa, que é um horário que os nenéns ainda estão acordados e todo mundo senta e come junto e tem o resto daquela noite juntos, geralmente, eu acho assim, né, claro que não é toda a família, claro que tem gente que depois vai ter alguma atividade, esporte, não sei. Mas geralmente eles têm esse tempo. Eu acho que quase, né, todas ou muitas famílias têm a oportunidade de terem esse tempo de janta juntos. Eu fico pensando, como que isso pode acontecer, né? Os empregos que esses pais têm fazem isso possível, né? Fazem com que os pais possam estar lá nesse horário. E eu acho que os salários que eles ganham também, eu acho que faz com que seja possível, com que eles não precisem de tentar achar um outro emprego, né, depois, mais tarde no dia. E aí eu fiquei pensando que seria tão bom, né, se mais pessoas pudessem ter essa oportunidade, mais pais e mães pudessem ter essa oportunidade de passarem mais tempo com os filhos. E eu sei que depende aí, né, dos governos, de país, dos, né, sistemas sociais e tal, da cultura, darem essa oportunidade, fazerem com que isso seja possível. Eu não quero entrar em política, né, e pensar o que tem que acontecer, mas eu realmente espero, assim, e oro para que mais e mais pais e mães possam ter essa oportunidade de estarem presentes para os seus filhos, porque eu acho que ou esse é o fator que faz a diferença aqui, de que as pessoas são tão mais honestas e confiam tanto mais umas nas outras por causa dessa honestidade, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado aí das minhas ideias sobre criação de filhos e culturas diferentes. E muito obrigada por assistirem e até mais. Tchau, tchau.